Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, ninja pervertido. Capítulo 249. Sério? Perguntou Sasuke, sem expressão. Ele levou um tempo constrangedoramente longo para processar honestamente o que acabará de ouvir. Afinal, Sasuke conhecia Daiki. Ele viera conhecer sua personalidade, como ele era, seus sinais, sobre o que mentiria e sobre o que não mentiria. Então, quando Daiki lhe disse que ele havia sido escolhido para ser o próximo Hokage, ele soube que não estava mentindo. É sério, muito sério. Daiki cruzou os braços. Muitas perguntas lhe vieram à mente naquele momento, mas a principal era simples. Por quê? Sasuke se perguntava. Ele poderia apontar sua idade, o quão absurdo era nomear alguém tão jovem como líder de Konoha. Inúmeras coisas, mas ele se concentrou nisso. O equilíbrio do mundo ninja está em frangalhos agora, suspirou Daiki, passando a mão pelos cabelos. E Sasuke percebeu que aquela seria uma conversa séria quando ele não fez nenhuma insinuação ou piada idiota. Nossa relação com a areia está tensa. Orochimaru está nos pressionando. Estamos mais fracos do que nunca com a perda do Yondaime e do clã Uchiha como um todo. A nuvem está constantemente tentando obter linhagens sanguíneas e bijus, e avançando com expansões militares. Invadora sua cerca e vai se juntar a eles para intimidar quem estiver em desvantagem. Em breve, alguém vai acender o pavio, e tudo vai explodir, uma guerra massiva vai começar, e os mais propensos a fazer isso agora são os da Akatsuki, o grupo do qual seu irmão faz parte. E assim, tudo voltou para Itachi. Ele não tinha percebido que era tão grave. O velho não tem mais forças para liderar, está muito velho, continuou Daiki, antes de suspirar e lhe dar um sorriso. Mas é diferente quando se trata de um jovem líder arrogante e convencido, um Jinchuriki perfeito, capaz de esconder seu chakra impecavelmente e entrar em qualquer vila inimiga sem ser detectado, transformando-a e obliterando-a por dentro, sem que ninguém possa impedi-lo. E mais uma vez, tudo voltou à questão das bestas com cauda. Seu poder realmente devia ser formidável. Vocês realmente conseguiam fazer isso? Perguntou ele, genuinamente curioso. Sim, Daiki assentiu. Todas as biju têm a habilidade de concentrar seu chakra em um ataque chamado Bijudama. Uma esfera de chakra tão densa e repleta de energia que pode ser carregada em segundos. Se eu apontasse diretamente para baixo, poderia destruir toda Konoha com um único golpe. Seus olhos se arregalaram. E esse é o tipo de poder que Itachi deseja. Sasuke engoliu em seco. Ele olhou para Daiki, lembrando-se de como, antes, ele havia dito que os Jinchuriki eram usados pelas vilas para evitar guerras. De repente ele entendeu o motivo. Daiki estava sendo nomeado Hokage, como uma ameaça para qualquer um que tentasse provocar Konoha. Porque mesmo que o oponente fosse mais forte, não importava se não conseguisse impedir Daiki de obliterar seu lar e seu povo. Enfim, Daiki encostou-se casualmente na parede à sua frente, encarando Sasuke nos olhos por causa disso. Eu fiquei sabendo de muito mais coisas que estão acontecendo na vila e do que aconteceu. E descobri. Muita coisa suspeita envolvendo seu clã e seus arredores. Coisas sobre Itachi e aquele cara mascarado que se diz Madara. Sasuke engoliu em seco, de repente quase assustado com o tipo de informação que Daiki devia ter descoberto. Diga-me, disse ele mesmo assim. Ele precisava saber. Certo, Daiki assentiu soltando um suspiro, antes de ficar completamente sério naquela noite, quando a Kyuubi se libertou do Jinchuriki anterior. Foi ele. Veja, Sasuke, a Kyuubi é especial. É de longe a mais poderosa das biju, não há nem comparação. E apenas pessoas com chakra e corpos especiais podem ter alguma chance de contê-la. Então, ele matou o último Jinchuriki? Sasuke fez uma careta. O que mais esse bastardo desonesto do seu clã tinha feito? Ele não só controlava o Mizukage, como também era responsável por tantas perdas em sua própria vila, pela morte do Yondaime Hokage e por Naruto se tornar o Jinchuriki da Kyuubi. Alguém do clã dele causou a vida horrível de Naruto. Mais ou menos Daiki assentiu. Veja, a Kyuubi só poderia ser empunhada por alguém do clã Uzumaki. A última Jinchuriki foi Kushina Uzumaki, a melhor amiga da sua mãe, sua madrinha e mãe de Naruto. Sasuke cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Não apenas pela súbita conexão entre ele e Naruto, mas pela terrível constatação de que alguém de seu clã não só havia feito Naruto viver a vida de um Jinchuriki, crescendo odiado e sozinho, como também havia matado sua mãe. Um nó se formou em sua garganta. Daiki, no entanto, prosseguiu. O selo de um Jinchuriki é mais frágil em mulheres quando elas estão prestes a dar à luz. Ele se infiltrou na vila e bem, você já sabe como isso terminou, disse o futuro Hokage sem rodeios. O Yondaime, pai de Naruto que estava com ela, conseguiu derrotá-lo, e juntos, selaram a Kyuubi dentro de Naruto com seus últimos suspiros. E esse falso Madara foi forçado a recuar. A situação ficou ainda pior. O pai de Naruto era o Yondaime. Então não é só a mãe dele, mas meu clã também é responsável pela morte do pai dele, pensou Sasuke em absoluto horror, sua respiração começando a ficar ofegante. Mas não parou por aí. Esse imitador do Madara voltou alguns anos depois, quando seu irmão ainda era um genin, e massacrou o time dele na frente dele, forçando o Sharingan do Itachi a despertar, continuou Daiki. E ele estava lá naquela noite também. Sempre foi estranho, não é? Como Itachi conseguiu matar todo o seu clã sozinho, sem que ninguém percebesse até que todos já estivessem mortos. Isso porque ele não fez isso sozinho. Aquele homem também estava lá. Ele ajudou o Itachi a massacrar o clã Uchiha. Capítulo 250.
Suas pernas estavam fracas, seu pescoço suava e suas mãos estavam pesadas. Não ajuda o fato de que os Uchiha já eram vistos com desconfiança, acrescentou Daiki, fazendo Sasuke erguer a cabeça bruscamente. Não, aquilo estava errado. Os Uchiha eram. Ele foi visto durante o ataque da Kyuubi. Seu Sharingan foi notado. Não um Sharingan qualquer, mas o Mangekyou Sharingan usado para controlar a Kyuubi. Isso gerou suspeitas sobre o seu clã, e seu clã acabou ficando cada vez mais isolado com o passar do tempo. Até que a situação ficou tão ruim que os Uchiha decidiram dar um golpe de estado e tomar o controle da vila e... Pare! Pare! Gritou Sasuke desabando na escada e enterrando o rosto nas mãos. Pare, Daiki, chega! Sua mente disparou, e uma sensação quente e ardente surgiu no canto dos seus olhos. Ele queria gritar e se enfurecer. Um golpe de estado? Eles não fariam isso, mas... Não, porque você precisa ouvir isso, desculpe, amigo. Daiki caminhou impiedosamente até ele e o agarrou pelos cabelos, forçando-o a erguer o rosto para que o encarasse. Isso também não é novidade. Alguém vem investigando e espalhando suspeitas sobre o clã Uchiha há décadas. Eles queriam os Uchiha mortos e enterrados, e não são os únicos. Os Senju, com exceção de uma mulher que já passou da idade de ter filhos, desapareceram. Os Uzumaki, com exceção de um único homem Naruto, desapareceram. O que aconteceu? As bestas com cauda, Sasuke, tudo se resume a elas. Daiki o encarou diretamente nos olhos, todas elas juntos. Sasuke, já foram um único ser chamado Jubi, um monstro que exigiu o sábio dos 6 caminhos para ser derrotado. O mesmo cara que criou a lua, Sasuke, esse é o tipo de cara necessário para lutar contra aquilo. E você conhece os 3 clãs que descendem dele, que possuem os olhos, os corpos e a habilidade de selamento necessários para possivelmente combater o Jubi. Caso ele se reformasse, tudo começou a fazer sentido naquele instante. O clã Uchiha, os Senju, os Uzumaki. Ele pensava que o sábio dos 6 caminhos era apenas uma história, um mito. Mas considerando as Biju e tudo mais que Daiki lhe contará fazia sentido, simplesmente fazia sentido de repente. Todos nós éramos uma ameaça, sussurrou Sasuke. Tínhamos o poder de possivelmente detê-los, então precisávamos ser eliminados. Daiki soltou o cabelo dele. É basicamente isso, disse o garoto, parecendo repentinamente muito cansado. Esse é o verdadeiro objetivo da Akatsuki Sasuke. Eles querem todas as 9 Biju para poderem ressuscitar o Jubi. Ou pelo menos, esse é o objetivo daquele desgraçado do Madara. Sasuke soltou um suspiro trêmulo, engoliu em seco e se levantou dizendo, me faça um favor e esqueça essa cara patética que acabei de te mostrar. O horror, a vergonha e a culpa que ele sentirá prestes a sufocá-lo por completo, foram reduzidos a cinzas pelas chamas negras da fúria e da vingança. Não é só o Itachi, rosnou ele interiormente. Era aquele desgraçado do Madara, falso ou não. Eles, e o resto da Akatsuki. Vou esmagá-los a todos. Então, ao chegar a essa resolução, ele se encheu de força. A fraqueza que o dominava, que lhe causava dor no peito e tremores nos membros, foi substituída por poder. E ele se sentiu bem. A raiva era boa, muito melhor do que a vergonha, o horror, a culpa, a tristeza e tudo mais que ele sentirá de repente por causa de tudo o que acabará de descobrir. E então, o que faremos? Perguntou Sasuke àquele que parecia saber de tudo. Eu já comecei, disse Daiki, antes de fechar os olhos e abri-los novamente. Mais uma vez, apesar de todo o choque que havia sofrido, sentiu-se tomado por uma onda de choque ao encarar os olhos vermelho-escarlate com 3 tomoes girando preguiçosamente. Desculpe se isso te incomoda, amigo, mas consegui um par de Sharingan e usei selos para combiná-los com meu Shinkugan, acrescentou, com um sorriso enorme no rosto enquanto olhava diretamente nos olhos de Sasuke. Os 3 tomoe em cada olho, pensou ele, sem expressão. Achou que deveria sentir algo como raiva, ou pelo menos irritação por ver os olhos de seus companheiros de clã sendo usados dessa forma. Mas então, Itachi estava por aí com o Sharingan, assim como aquele morto-vivo, Madara. E ele só conseguia pensar, melhor o Daiki do que eles. E se tudo que Daiki disse fosse verdade, o que ele sinceramente acreditava ser, então eles precisariam de todo o poder que pudessem obter. Quer lançar mais alguma bomba capaz de destruir o mundo em cima de mim? Perguntou Sasuke secamente, recorrendo ao sarcasmo ancestral para esconder sua angústia interior. Além disso, eu também tenho Mangekyou Sharingan. Basicamente, usei um selo para torná-lo parte de mim, então este Sharingan é geneticamente meu e tecnicamente agora sou parte Uchiha. Orochimaru vai invadir a vila com um exército durante sua luta com Gaara. E acho que é isso por enquanto, disse Daiki calmamente. Às vezes eu te odeio pra caralho, sabia? Sasuke assentiu calmamente antes de dizer, Orochimaru vai nos invadir durante a minha luta. Por que você não disse isso antes? Um pouco dramático, não acha? Resmungou Izobu. Na verdade, está dramático o suficiente. Daiki tinha um sorriso debochado no rosto enquanto subia as escadas, deixando Sasuke sozinho por enquanto. Ele precisava que Sasuke se opusesse completamente a tudo que a Akatsuki representava e, mais importante, ao que Obito e Madara desejavam. Queria que Sasuke sentisse um nojo tão profundo deles, e estivesse tão atordoado com o absurdo do que realmente estava acontecendo, que jamais cogitaria trair a vila e se submeter a alguma ideia estúpida de paz imposta por um ultimato. E ele diria que seus esforços deram frutos. Afinal, nem mesmo Sasuke havia percebido, enquanto assimilava as emoções que suas revelações haviam despertado nele, que seus 2 olhos, repletos de tomoe, começaram a girar rapidamente e formaram uma figura pontiaguda semelhante a uma flor de lótus. Nesse instante, quando chegou ao topo da escada e se dirigia à tribuna de observação, Gaara saiu, descendo para sua batalha com Sasuke. Não terei o luxo de me conter, disse Daiki simplesmente ao passar por ele. Não me force a nada. Gaara sentiu. Estou ciente, mas não precisa se preocupar. O garoto ruivo mais baixo olhou para frente com os olhos calmos. Não participarei. Nem meus irmãos. Eu, porém, não irei embora, ficarei.
Desejo falar com você e com o Uzumaki Naruto. Tudo bem, Daiki deu de ombros, de qualquer forma, não vai durar o suficiente para que isso importe. Dito isso, ele continuou lá dentro. Capítulo 251. Ele mal havia entrado na sala de espera quando foi envolvido por um abraço sufocante. Literalmente. Daiki-kun, obrigada. Hinata sussurrou baixinho enquanto segurava a cabeça dele contra seus melões grandes. Sem problema, murmurou ele contra a almofada macia, sem sequer tentar escapar. Um homem poderia morrer feliz sufocado por essas coisas. Meu Deus, céus, qual era o tamanho dos melões dela? Ela já estava no mesmo nível da Anko, pelo menos. Ele olhou de soslaio para os outros enquanto desfrutava do travesseiro celestial. Shikamaru o encarava com uma carranca, enquanto Naruto sorria amplamente e lhe mostrava o polegar para cima. Temari estava franzindo a testa, olhando para ele com irritação. Ou algo mais que ele não conseguiu identificar. Ei, você deveria mesmo estar fazendo isso? Ele sussurrou baixinho, olhando de volta para Naruto. Antes de olhar para Hinata, Naruto está observando, sabia? Hinata apenas sorriu, antes de soltar e dar um passo para trás. Está tudo bem, isso não importa mais, disse ela, fazendo piscar. De qualquer forma, isso foi muito impressionante, Daiki-kun. Hinata o parabenizou enquanto ele a encarava confuso. Eu nem consegui te ver se mexer. Eu poderia. Naruto interrompeu antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, com um sorriso enorme no rosto enquanto apontava para Daiki. Você realmente mostrou para aquele idiota quem manda. Mas não pense que eu vou me acovardar como aquele Neji. Eu previ todos os seus movimentos, Daiki. Espera, ele poderia? Deixando de lado a reação estranha de Hinata, ele abriu a boca. Espera, você conseguiu. Shikamaru arregalou os olhos, interrompendo antes que pudesse dizer qualquer coisa. Naruto, você deveria ser um cara sem graça e sem estilo como eu. Que diabos você está fazendo para conseguir acompanhar essa velocidade? Quem é esse cara fracote? Naruto se virou bruscamente, rosnando e apontando para Shikamaru. Não venha com essa de você me chamar de fracote, seu vagabundo preguiçoso e inútil. Bem, tanto faz. Daiki deu de ombros, erguendo os olhos e olhando através do teto sólido em direção ao camarote do Kage, antes de desviar o olhar quando Sasuke entrou na arena um instante depois. Breve. Você parece estar com a impressão de que gênios também não conseguem trabalhar duro. Lee apertou com mais força a muleta que usava para se manter em pé, mordendo o lábio. Daiki-kun, você é realmente um gênio. Um gênio de talento e puro trabalho duro, estou impressionado. Ele fez com que derrotar Neji parecesse tão fácil quanto respirar. Seu eterno rival superado com tanta facilidade. Apesar de ser mais jovem que ele, Daiki estava em um nível completamente diferente. A velocidade dele é absurda, comentou Kakashi a poucos passos do gênio aleijado, folheando distraidamente seu livro, embora só lhe dedicasse metade da atenção. Com certeza, Gai exclamou de braços cruzados. Daiki-kun ficou ainda mais forte. Ele é quase tão rápido quanto nós. Kakashi murmurou, olhando para o nicho da sala de espera onde podia ver o tal garoto conversando com a herdeira Hyuga. Aquele pirralho roubou minha jaqueta. Sabe, não faz muito tempo que eu pensava que não existia um único gênio vivo capaz de derrotar o Neji. Tenten balançou a cabeça com um sorriso divertido, mas pensando bem, ele não é realmente um gênio, não é, Gai-sensei? Não exatamente Tenten, Gai balançou a cabeça. Ele está muito além do nível de um gênio, com certeza, mas ainda é um gênio, pelo menos até o final deste exame. É verdade, embora ele pudesse ter conseguido uma promoção sem fazer o exame, se quisesse, ponderou Kakashi, com o olho fixo no campo de batalha enquanto seu aluno de cabelos escuros caminhava para lá, e franziu a testa por baixo da máscara. Havia algo de errado com Sasuke. Ele teve a opção de ser promovido imediatamente antes dos exames, ou de fazê-los como uma missão para ajudar a demonstrar a capacidade da vila. Você só queria se exibir e receber reconhecimento. Lee estremeceu ao ouvir as palavras de Daiki ecoarem em sua mente mais uma vez. No fim, ele estava certo. Deveria ter escutado Daiki. Mesmo se eu derrotasse Gaara, não seria digno de ser promovido a Chunin. Falando em Gaara, os olhos de Lee foram atraídos por uma figura familiar de cabelos vermelhos que entrava na arena de batalha pouco depois de Sasuke, posicionando-se em frente a ele, com o rosto impassível e os braços cruzados. As telas ao redor da arena se deslocaram, transmitindo uma visão em close deles não apenas para todos os presentes no estádio, mas também para todos em Konoha, através de vários telões espalhados por toda a vila. Gaara inclinou a cabeça subitamente, olhando para Sasuke com um olhar estranho. O quê? A voz de Sasuke ecoou, mesmo com a câmera focando em Gaara. Parece que você tem algo a dizer. Quase nenhum interesse em você, respondeu Gaara com indiferença. Eu estava apenas curioso. Tinha a impressão de que o Sharingan era identificado pelos Tomoe nos olhos. Sim, e daí? Perguntou Sasuke. Não vejo nenhum Tomoe em seus olhos, respondeu Gaara simplesmente. Tudo o que vejo é um lótus vermelho e preto refletido neles. Kakashi enrijeceu. O quê? A câmera então focou em Sasuke, um close de seu rosto enquanto ele franzia as sobrancelhas e, de fato, seus olhos não tinham o Tomoe característico do Sharingan, refletindo em vez disso uma flor de lótus vermelha e preta. Do que diabos você está falando? Sasuke respondeu, antes de se enrijecer e seus olhos se arregalarem. Mangekyou. O garoto virou a cabeça bruscamente para o lado e desviou o olhar de Gaara, olhando para além dele, em direção ao camarote de observação. De repente a câmera mudou de direção e passou a transmitir simultaneamente o Hokage e o Kazekage. O quê? Lee exclamou boquiaberto e não foi o único.
Seus olhos se arregalaram em choque enquanto ele e todos os outros presentes olhavam, absolutamente perplexos. Esta promete ser uma partida interessante, comentou Kazekage enquanto seu filho mais novo entrava em campo. De fato, seu filho caçula é algo notável, elogiou Hiruzen, omitindo o que realmente queria dizer sobre o quão fragilizado o jovem estava. Ele terá uma batalha árdua pela frente contra o jovem Sasuke-kun. Bastante Rasa deu uma risadinha, e por algum motivo parecia estar de muito bom humor agora. Gaara é nossa arma suprema, fico me perguntando como o lendário Sharingan se sairá contra ele. Bem, estamos prestes a descobrir. Hiruzen deu uma risadinha bem-humorada, com os olhos fixos na tela de transmissão à sua frente enquanto Gaara puxava a conversa. Hiruzen pescou enquanto as palavras do garoto faziam sentido, e então a câmera mostrou o jovem Sasuke, cujos olhos se arregalaram em absoluto espanto e choque. Daiki-kun, o que você fez? Pensou ele, encarando o que era, sem dúvida, o Mangekyou Sharingan nos olhos do jovem Sasuke. Não poderia haver outra explicação para tal acontecimento de forma tão abrupta, não quando o próprio Sasuke estava tão confuso com a situação. O que aconteceu naqueles poucos minutos em que Daiki subiu para a sala de espera e Sasuke desceu? Mangekyou Sharingan. Rasa soltou um suspiro ofegante de excitação que soou estranhamente familiar. O Kazekage inclinou-se para a frente, uma aura palpável de admiração e entusiasmo ao seu redor. E então uma mão revestida de relâmpagos atravessou o encosto de sua cadeira semelhante a um trono, e através de suas costas, saindo pela frente de seu peito. O sangue visceral de um coração absolutamente obliterado escorrendo pelo punho coberto de sangue. O quê? Rasa começou antes de engasgar e ficar mole. Chidori. Hiruzen arregalou os olhos, virando a cabeça bruscamente enquanto se levantava num instante. Foi tão rápido e tão repentino sem nenhum aviso. Ele ouviu algo, mas não sentiu nada. Você achou que poderia se esconder de mim? Daiki-kun, de pé atrás do trono, com a mão atravessando as costas e o coração de Rasa, perguntou com um sorriso debochado. Capítulo 252. Você, Rasa gargarejou, com sangue escorrendo de seus lábios até o queixo. Hiruzen olhou horrorizado. O que estava acontecendo? Daiki-kun, o que você está fazendo? Ele exigiu, porque ele não conseguia ouvir o Chidori de jeito nenhum. Quando foi que o Daiki aprendeu isso, afinal? No entanto, ele foi ignorado. Eu sabia, riu Daiki. Com a sua obsessão pelo Sasuke, eu tinha certeza de que se ele aparecesse de repente com uma versão evoluída do Sharingan, você ficaria tão empolgado que baixaria a guarda. Obcecado por Sasuke, a cabeça de Hiruzen virou-se rapidamente de Daiki para o Kazekage, ou melhor dizendo, para o Kazekage. Uma risada borbulhante escapou dos lábios de Rasa, não de Orochimaru, enquanto Daiki agarrava o chapéu do Kazekage e o arrancava, junto com um pedaço de pele, revelando o rosto pálido e branco de seu antigo aluno. Como você sabia? Tentando ganhar tempo? Consigo ver seu chakra se acumulando, idiotas, zombou Daiki, e puxou o braço para o lado, um relâmpago fascando como uma lâmina e partindo Orochimaru ao meio, seu torso se abrindo. Você realmente achou que seu pequeno plano de invasão funcionaria? Comigo aqui, provocou o garoto. E enquanto ele dizia isso, 4 vultos caíram do céu, chocando-se contra cada canto da grande caixa Kage onde estavam. Todos eles clones de Daiki bateram as mãos com força. Formação Yang vermelha quádrupla, gritaram os clones das sombras em uníssono, e uma enorme barreira cúbica vermelha em chamas, já familiar, surgiu ao redor deles, aprisionando-os. Uma técnica de barreira tão potente que apenas aqueles da classe S poderiam ter alguma chance de usá-la. E mesmo assim eram necessários 4 deles simultaneamente para fazê-lo. Tal questão era irrelevante diante de um Jinchuriki verdadeiramente perfeito como Daiki-kun, que conhecia o Jutsu clone das sombras. Exatamente como ele esperava, mas jamais imaginara que seria usado assim, aqui e agora. Orochimaru-sama, gritou um dos guarda-costas do Kazekage, que se lançou em ação, correndo em direção a Daiki, seguido pelo segundo. Chega disso. Hiruzen encerrou o punho e liberou seu chakra, uma parede de força irrompendo da explosão de energia que emanou de seu corpo e atingiu os 2 ninjas atacantes, arremessando-os para trás, só para depois se transformarem em fumaça. E 8 figuras caíram dentro da caixa onde havia apenas 2, transformação combinada. Os olhos de Hiruzen se arregalaram. Ele não reconheceu nenhum deles, exceto um. O que ele está fazendo aqui? Os olhos do terceiro Hokage se arregalaram ao ver um homem de cabelos longos e pele escura, vestindo um colete branco de Jounin de Kumo, encarando-os com a esclera negra. E aquele homem careca com a pele tão branca quanto a do próprio Orochimaru, lançava-lhes um olhar assassino, com os olhos Sharingan fixos em ambos. 5 deles. 2 em suas órbitas oculares normais e 3 implantados em sua própria cabeça. Orochimaru, o que você fez? Pensou Hiruzen enojado e horrorizado. 8. Que porra é essa? Daiki ficou tão surpreso e atônito que perdeu a oportunidade de responder. Deveria ter sido só o quarteto do som e talvez Kimimaro. A boca do cadáver partido ao meio a seus pés se contraiu, antes de se abrir completamente. 2 mãos cobertas por um líquido esverdeado e repugnante a forçando a escancarar. E Orochimaru irrompeu de sua boca, encharcado no líquido verde e viscoso, com a metade inferior na forma de uma cobra enquanto fugia, esquivando-se quando Daiki estendeu a palma da mão. Uma onda de choque dupla de luz e escuridão irrompendo de sua palma e obliterando o chão, pulverizando o cadáver do Sannin das cobras em uma chuva de sangue. Porra! Praguejou Daiki.
Essa foi uma ótima tentativa, Daiki-kun, Kukuku. Orochimaru riu, tocando o peito. Você quase me matou ali, mas demorou um pouco para responder, não acha? Não é muito apropriado para um futuro Hokage, como você tanto se gabou. É bem, quem não faria isso? Daiki rosnou interiormente, seus olhos desviando de Orochimaru para os 7 ninjas reunidos, e 2 Konoichi. Os 4 integrantes do som estavam lá como deveriam estar, assim como Kimimaro. Mas os outros 3? Que porra é essa? Ele não reconheceu aquele cara careca, pálido e assustador com todos aqueles Sharingan. Por que diabos ele tem isso implantado na cabeça? Pensou com nojo. Aquilo era coisa de Danzou, o que significa que o desgraçado provavelmente também tinha o Izanagi. As outras 2, porém, uma mulher de cabelos roxos vestida de verde, e o último membro vivo de um clã que possuía a linhagem sanguínea da liberação de cristal, Guren, e a maior ameaça de todas, o homem de pele escura que o encarava com olhos do Edo Tensei, Fukai, codinome, Blue B, o último Jinchuriki do Ashibi. Bem, não está indo como eu esperava, Daiki-kun, você é realmente astuto. Orochimaru riu, sua cauda de cobra voltando a ser pernas. Eu realmente me pergunto como você conseguiu fazer o Sasuke com despertar o Mangekyou Sharingan, mas no fim das contas não importa. Devo lhe agradecer por isso, vai me poupar bastante tempo. Valeu a pena o coração que você tirou de mim. Capítulo 253. Como ele descobriu? Os pensamentos de Kabuto corriam enquanto ele encarava a tela que transmitia o que estava acontecendo na cabine do Kage. Isso não fazia parte do plano. Quando a luta entre Sasuke e Gaara ficasse realmente acirrada, ele deveria iniciar a invasão. E enquanto Orochimaru-sama lidava com o terceiro Hokage, Kimimaro e os outros 3, como Gurenku e Shinku, deveriam caçar e subjugar Daiki Yurei. Em vez disso, Daiki Yurei descobriu de alguma forma e quase assassinou Orochimaru-sama. Ele é perigoso. Kabuto rangeu os dentes enquanto fugia, o rosto escondido por uma máscara bambu e o corpo por uma capa amarela, subindo aos telhados em meio à confusão e deixando a arena para trás. Ele precisava de um ponto de vista elevado para lançar o genjutsu sem que nada visse e uma dor lancinante o atingiu. Um grito escapou de seus lábios quando uma lança de relâmpago atravessou seu estômago. No meio do salto, ele caiu do ar. Onde? Pensou atordoado, os olhos buscando mesmo enquanto caía e ativava seu jutsu de regeneração. Seus olhos percorreram o ambiente rapidamente, sem encontrar nada. Não havia ninguém por perto e ele não sentia absolutamente nada. Espere, ali. Como? Pensou ele incrédulo, enquanto olhava para pouco mais que um ponto no extremo da vila, em cima dos portões, com 2 dedos estendidos e um crepitar de relâmpago ao seu redor. Daiki Yurei. Que precisão absurda, um clone fez isso comigo? Ele percebeu. E então a ficha caiu. Daiki Yurei, que lutou contra Neji Hyuga, também era um clone. O verdadeiro assassino estava à espreita o tempo todo, aguardando o momento perfeito para tentar assassinar Orochimaru-sama. Ele caiu no telhado agarrando o estômago, o corpo tremendo enquanto a eletricidade crepitava através do buraco, um buraco enorme em seu estômago, a maioria de seus órgãos completamente destruída. Está tudo bem, assegurou a si mesmo, fazendo um selo com as mãos e reprimindo qualquer pânico ou ansiedade. Ele precisava se concentrar, levaria um tempo, mas ele poderia se curar disso. Com certeza ele pensaria que eu estava morto e o deixaria em paz. Sim, sem dúvida. Ele vai pensar que eu morri por causa disso e... Seus pensamentos se perderam quando o teto em que ele estava ondulou, e 5 clones de Daiki Yurei emergiram dele como se a pedra fosse líquida, estilo terra, escondendo-se como uma toupeira. Ele percebeu horrorizado. Ele gritou quando 2 deles pisaram em seus pés, esmagando-os, enquanto os outros 2 faziam o mesmo com suas mãos. Que crueldade, pensou Kabuto atordoado, enquanto o quinto o agarrava pelo rosto com a palma da mão e o erguia no ar. Palma da força das trevas, foi tudo que Daiki Yurei disse. Não houve brincadeiras nem provocações, nada. Era completamente diferente do perfil que ele havia construído a partir de suas observações sobre o garoto. Seus últimos pensamentos foram sobre uma mulher gentil, seus óculos brilhando à luz do sol, tão luminosos quanto o calor de seu sorriso, e sobre um orfanato do qual ele sentia tanta falta. E o mundo de Kabuto escureceu quando 2 ondas de choque pulverizaram seu crânio em uma chuva de sangue. Daiki piscou enquanto as memórias de um de seus clones retornavam, e as memórias da morte de Kabuto. Ele olhou para o grupo reunido que Orochimaru havia trazido e cerrou o punho. Relâmpago surgindo ao redor de seu corpo e ele explodiu para frente em uma cintilação corporal. Ignorando completamente Orochimaru e seu desejo por provocações e brincadeiras antes da luta, seus olhos se fixaram no mais frágil dos 8. Mais rápido do que um ninja poderia piscar, ele estava diante de Tayuya, com o punho envolto em relâmpagos apontado para o rosto dela. Clang. Não é rápido o suficiente. O careca desgraçado zombou dele, com um braço esfarrapado revestido de metal erguido, bloqueando seu soco. É isso mesmo? Daiki mostrou os dentes e abriu a palma da mão. Os olhos Sharingan dos 5 desgraçados se arregalaram quando uma onda de choque dupla irrompeu de sua palma e o atingiu em cheio, arremessando-o para longe. Ao aterrissar, teve que se abaixar para o lado, evitando uma lâmina de osso que mirava seu pescoço. Girou, derrubando Kimimaro com uma rasteira, caindo com a palma da mão no chão e desferindo um coice de mula em seu rosto pálido. Com o chute, seus ossos saltaram das bochechas, mas mesmo assim ele foi arremessado para trás. Vem cá! 2 braços grossos e robustos avançaram por trás dele enquanto o gordo do quarteto do som tentava agarrá-lo enquanto ele estava desequilibrado. Daiki zombou, girando sobre a mão como um peão, e desferiu um chute ascendente que atingiu Jirobou no queixo. Rachadura. Ele quebrou o pescoço e caiu de costas, morto. Puta merda. Tayuya deu um pulo para trás, olhando incrédula enquanto sua companheira caía no chão morta. É só isso? Daiki se levantou e, ignorando-os, voltou sua atenção para Orochimaru. Ou pelo menos era o que parecia.
mas o chakra estava se acumulando em seu núcleo. Eles simplesmente não conseguiam ver ou sentir, pois isso acontecia graças às habilidades do Shinkugan, e sua atenção estava totalmente focada em Fukai. Afinal, só havia um motivo para Orochimaru ressuscitar. Orochimaru suspirou. Sensei, eu realmente entendo seu descontentamento em ensinar os jovens naquela época, realmente entendo. Disse ele com um suspiro dramático fingido enquanto olhava para o cadáver de Jirobou. Eu disse explicitamente a todos vocês para deixarem o querido Daiki-kun com Kimimaru-kun, Guren-chan, Fukai-kun e Shin-kun, não disse? Você não se importa nem um pouco com a morte daquele jovem, suspirou Hiruzen, balançando a cabeça, antes de colocar a palma da mão sobre suas vestes. Com um lampejo de chakra, elas desapareceram, seladas dentro do próprio selo da força dimensional do velho. Minha decepção com você, garoto, é imensurável. Eu deveria tê-lo matado quando tive a chance, mas deixei o sentimentalismo me dominar. Como se você pudesse ter conseguido mesmo se tentasse, velho, sibilou Orochimaru em tom de deboche. Eu já o superei em muito, Sarutobi-sensei. Não, Hiruzen balançou a cabeça. Não, você não fez isso. Orochimaru recuou como se tivesse levado um golpe, e Daiki sabia por quê. Porque essas eram exatamente as palavras que o próprio Orochimaru havia usado contra Kakashi no mês passado. Capítulo 254. É o que você diz, mas olha só para você. Orochimaru rosnou, perdendo a paciência de verdade como um bebê mimado. Deixando o jovem Daiki-kun lutar por você e escondendo esse equipamento de batalha debaixo das suas vestes. Que paranoia, não é, sensei? Você tinha tanto medo de mim que estava sempre pronto para me enfrentar. Para você? Hiruzen deu uma risadinha. Seu aluno fracassado e tolo. Eu sempre tenho essas à mão, porque tenho um novo aluno que estou gostando bastante de ensinar, e que adora me incomodar para treinar sempre que tem a chance, disse ele, caminhando casualmente até Daiki e colocando a mão em seu ombro com orgulho, como se não estivessem no meio de uma batalha de vida ou morte. Daiki deu um sorriso presunçoso para o Homem-Cobra. Você? Orochimaru rangeu os dentes, os olhos alternando entre Daiki e o velho. Não bastava você ter me deixado de lado por aquele idiota do Namikaze, agora isso? Orochimaru, eu já te disse. Você não tem as qualidades de um Hokage, Hiruzen martelou o prego, Minato-kun tinha, e Daiki-kun também. É por isso que assim como Minato eu o escolhi para me suceder como Hokage. Você não tem a menor chance de compreender a verdadeira força deles. Orochimaru respirou fundo, tremendo, antes de relaxar e sorrir presunçosamente. Bem, é engraçado você falar tanto sobre alunos preciosos, sensei, disse ele, fazendo um selo de mão familiar. Numa nuvem de fumaça, um segundo Orochimaru se formou ao lado dele. Shinkun, acho que agora meu clone está no lugar de Jirobou, disse o Homem-Cobra. O quê? Daiki virou a cabeça bruscamente para olhar para o careca caído que ele havia atingido a queima-roupa com seu jutsu. O homem careca, Shin, sentou-se bufando depois de estar deitado de costas limpando o sangue dos lábios, e franziu a testa. Não seja tão íntimo comigo, Orochimaru. Eu já te disse antes. Ele rosnou, mas enquanto dizia isso, os Tomoe do Sharingan, todos os 5, giraram rapidamente, antes de se transformarem em uma esfera negra com 3 pontas irregulares. Mangekyou. Os olhos de Daiki se arregalaram em descrença. E então o próprio ar começou a se distorcer e ele sentiu um puxão ao redor do corpo. Eu realmente preciso te agradecer, Daiki-kun, por ter criado essa barreira. Por mais impressionante que seja, tornou tudo mais fácil, riu Orochimaru. E de repente, uma sensação que lhe era bem familiar percorreu seu corpo, e ele se viu em outro lugar. Estava no meio de uma enorme cordilheira branca como osso, com um céu de completa escuridão acima dele. Uma dimensão pessoal, pensou Daiki incrédulo. Daiki é aquele tal de Shin, a habilidade Mangekyou dele deve ser um ninjutsu espaço-temporal, alertou Izobu. Formação de 4 chamas violetas. Ao ouvir os gritos das 4 vozes ao mesmo tempo, Daiki, por instinto, saltou para escapar, dando um pulo alto e aterrissando de lado em uma das montanhas. Só que ao olhar em volta, percebeu que não era o alvo. O clone de Orochimaru, junto com os 3 membros restantes do Quarteto do Som, criou uma enorme barreira roxa ao redor do velho Hokage. Foi então que Daiki percebeu que o verdadeiro Orochimaru não estava longe da barreira que cercava o velho, junto com todos os seus aliados. E Daiki estava a mais de 30 metros de distância. Só ele tinha sido transportado para mais longe dos outros. Como? Que diabos foi aquilo? Ele vislumbrara brevemente aquele ninjutsu espaço-temporal, e ele girava como Kamui, e uma dimensão exatamente como Kamui. Mas Kamui não conseguia mirar daquele jeito, nem deslocar as pessoas tanto assim. Que diabos foi aquilo? Não está tão convencido agora, não é, Daiki-kun? O verdadeiro Orochimaru gritou para ele com uma risadinha. Veja bem, Shinkun tem uma habilidade muito especial. Seus olhos lhe concedem um ninjutsu espaço-temporal na forma de uma barreira que ele pode moldar como quiser, em qualquer formato que desejar. Invisível a olho nu, ela transporta qualquer coisa para dentro dela. Então foi assim. Bom saber, Daiki cruzou os braços. Mas você realmente acha que venceu só porque impediu o velho de lutar? Por enquanto, ele vai sair de lá eventualmente. Não que ele precise, eu posso lidar com todos vocês sozinho. Que confiança, exclamou Orochimaru batendo palmas. Como se espera do Godame Hokage. Kimimaru-kun é mais forte que Kakashi, sabia? E Guren, Shi e Fukai são todos ninjas de nível S, assim como eu, nível Kage, pode-se dizer. E mesmo assim, você está tão seguro de si. Por que eu não seria? Daiki riu, apenas um bando de rejeitados e um Jinchuriki morto que nem se aproxima de sua verdadeira força. Estou bem ciente das desvantagens do Edo Tensei. Sim, eu já esperava por isso, mas, sobre isso, Orochimaru se virou para Fukai e estalou os dedos. Veja bem, Fukai-kun é um experimento muito especial meu. Numa tentativa de clonar uma Biju, e embora ele seja, no máximo, metade da força que tinha em vida, e não possua o Ashibi. Eu preenchi essa lacuna muito bem, ainda mais.
Pois veja bem, Daiki-kun, aqueles invocados pelo Edo Tensei têm chakra infinitamente regenerativo. Assim que terminou, Fukai deu um passo à frente, e uma onda de chakra verdadeiramente absurda explodiu de seu corpo, e num instante, ele foi completamente coberto por um manto de chakra espesso e denso que se movia por todo o corpo, com 8 caudas se movendo atrás dele enquanto se transformava em um Ashibi em miniatura, com 2 chifres na cabeça, um vermelho carmesim como sangue, o outro verde pulsante, e o encarava com 2 enormes olhos brancos brilhantes e vazios, e um enorme crânio ósseo blindado sobre o ombro. Eu sabia. Daiki resistiu à vontade de fazer uma careta. Leva muito tempo para clonar o poder total de uma Biju, Daiki-kun. Eu só consegui o suficiente para isso, mas, então tive uma ideia. Orochimaru cruzou os braços com um sorriso presunçoso. Chakra é a resposta, cada vez mais chakra. Onde eu poderia obter mais chakra para acelerar o processo? E então me dei conta. Eu só precisava de um mestre do chakra da Ashibi que pudesse expelir quantidades massivas e recarregar cada vez mais com o Edo Tensei, e acumular rapidamente o poder total da Ashibi. E pensei, bem, eu ia destruir Konoha de qualquer maneira, então esta seria a hora perfeita para testar isso. Daiki. Isobu disse o nome dele, e nada mais. Eu sei, suspirou ele. Ele realmente deixou que a arrogância de seu próprio conhecimento dominasse. Nem sequer considerou a possibilidade de Orochimaru mudar seus planos. Pelo menos, não assim. Como ele pôde, se o homem jamais havia sequer cogitado um plano desses na outra linha do tempo? Ele também não fazia a mínima ideia sobre aquele careca filho da puta. Quem diabos era ele? De onde diabos ele tinha vindo? Então vai continuar agindo com tanta confiança, Daiki-kun? Orochimaru abriu os braços. Você não pode vencer, Daiki-kun. Você é forte, eu admito, e muito habilidoso para sua idade. Se você atingisse o seu auge, eu estremeço só de pensar no monstro que você se tornaria. Mas infelizmente para você, isso não vai acontecer. Você está preso aqui conosco e não há escapatória. Daiki ficou em silêncio por um momento. Antes que ele pudesse sequer levantar uma sobrancelha, escapar, zombou, cortando o fluxo de chakra que o mantinha preso à montanha e caindo no chão de uma altura de 30 metros. Seus passos silenciosos enquanto escapava e começava a caminhar em direção a eles. Orochimaru piscou e deu um passo para trás, parecendo confuso. Eu não estou preso aqui com você, disse Daiki, mostrando os dentes, estendendo a mão para o lado e cerrando o punho. E ao fazer isso, um chakra vermelho borbulhante surgiu ao seu redor, formando um manto de chakra com 3 enormes caudas semelhantes a camarões ondulando atrás dele. Você está preso aqui comigo. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 255. Não só no estádio, mas em toda Konoha, o pânico se instaurou quando o Hokage e um dos seus desapareceram abruptamente, levados embora sem que ninguém soubesse como ou para onde, roubados pelo próprio horror que era Orochimaru. Nenhum lugar exemplificava isso melhor do que o próprio estádio dos exames Chunin. Felizmente, muitos ninjas de alto escalão estavam presentes e conseguiram acalmar a multidão reunida. Em vez disso, as pessoas reunidas ficaram tensas, nervosas e com medo. A situação só se acalmou parcialmente quando as telas das câmeras que estavam na caixa do Kage pareceram funcionar normalmente, apesar de terem sido transportadas para sabe-se lá onde. Mas retornaram com força total quando testemunharam o próprio Hokage sendo selado dentro de uma enorme barreira roxa, enquanto um dos homens que acompanhava Orochimaru se transformava em uma horrível besta demoníaca. Você está preso aqui comigo. A voz de Daiki, agora um rosnado profundo e ameaçador, ecoou por toda Konoha. Kakashi-sensei, o que está acontecendo? Sakura correu até seu sensei, encontrando Gai-sensei Lee e sua aluna Tenten. Eu não entendo. O que é uma biju ou um jinchuriki? Suas unhas cravavam-se profundamente nas palmas das mãos, quase a ponto de sangrar, enquanto o terror lhe invadia o estômago, uma sensação tão intensa que quase a fazia vomitar. Daiki estava completamente sozinha, enfrentando Orochimaru e um grupo de pessoas absurdamente fortes. A única coisa que a impedia de surtar era a confiança que Daiki demonstrava. Sensei, temos que ir ajudar o Daiki. Naruto aterrissou ao lado deles um instante depois, após saltar de um nicho onde estava esperando, seguido logo em seguida por Sasuke, que parecia ainda mais tenso do que quando Orochimaru o havia paralisado de medo. De perto, ela conseguia até ver como os olhos dele haviam mudado, mas isso não importava naquele momento. Não há nada que possamos fazer. Kakashi balançou a cabeça. Não há como chegar até ele. Aquilo foi um ninjutsu espaço-temporal que levou Daiki e o Hokage para um espaço selado. Não temos ninguém capaz de usar um jutsu como aquele agora que possa segui-los. Então temos que ficar aqui sentados sem fazer nada? Naruto rosnou. É verdade, Gai-sensei? Lee se virou para seu próprio professor. Não há como ajudar Daiki-kun. E quanto ao jutsu de invocação? Receio que não funcione assim, Lee-kun. Embora seja de fato um ninjutsu espaço-temporal, o jutsu de invocação depende de contratos de sangue, não pode ajudar neste caso. Gai balançou a cabeça antes de colocar o braço no ombro de Lee. Não tenha medo, Lee-kun. Em vez disso, você deve acreditar nele. Veja como Daiki-kun está confiante. E você não ouviu? Daiki-kun foi escolhido para ser o próximo Hokage. Se o terceiro Hokage acredita nele a esse ponto, então não há dúvida. Ele vencerá. Você, Daiki-kun. Você também é um jinchuriki? A voz chocada de Orochimaru ecoou pelo estádio naquele instante. Seus olhos, o Sambi. Entendo, então eu estava errado, não era o precursor do Rinnegan. Quando foi que eu disse que era?
Daiki zombou, caminhando confiantemente em direção a Orochimaru e seu grupo, com as caudas balançando preguiçosamente atrás dele. E ao contrário daquele seu cadáver meio cozido, eu sou um Jinchuriki perfeito com toda a força da minha biju. Ao declarar isso, ele abriu os braços e de repente, suas duas espadas estavam em suas mãos, e o tecido amarrado em seu braço se moveu, deslizando sobre seu torso e mudando de forma, transformando-se em uma reluzente armadura negra. Lá está de novo, observou Tenten. E ele disse Sambi, 3 caudas como a Kyuubi, que significa 9 caudas. Será que eles têm alguma relação? Kakashi suspirou. Não, você vê é que... Naruto disse de repente, tropeçando nas palavras, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Sasuke o interrompeu. Sim, exatamente assim, disse Sasuke sem rodeios, fazendo os olhos de Sakura, Tenten e Lee se arregalarem. E eles não eram os únicos, afinal, Sakura estava sentada com Ino e Shoji, que ainda estavam ao alcance da audição. São 9 no total, assim como a Kyuubi são chamados de biju. Eles não podem morrer, nem mesmo a Kyuubi. Eles precisam ser selados em pessoas chamadas Jinchuriki. Para ser franco, algumas pessoas tentaram usar o Sambi para atacar Konoha. Daiki os encontrou e arriscou a própria vida para selar o Sambi dentro de si mesmo em vez de deixá-los usá-lo para atacar Konoha e... Ele não conseguiu terminar a frase, pois Naruto rosnou e o agarrou pela gola. Seu desgraçado, que merda você pensa que está falando? Isso é privado. Você não pode simplesmente sair falando tudo isso assim. Para surpresa de Naruto, Sasuke não rosnou nem evitou, apenas suspirou. Eu sei, mas eles descobririam de qualquer jeito. Passou a mão pelos cabelos e o choque de Sasuke não ter reagido fez Naruto se soltar, sua raiva se dissipando. Mas Daiki não vai se importar. Ele se orgulha de ser um Jinchuriki. Não só isso lhe dá acesso ao poder das bestas com cauda e o torna muito mais forte, como ele arriscou a vida pela vila para proteger a todos. Não importa o que digam ou como ajam, ele continuará orgulhoso disso e se gabará disso em voz alta e com orgulho. Nesse instante, Daiki balançou o braço e uma onda de força colossal disparou em direção a Orochimaru, rasgando o chão e as rochas, destruindo tudo em seu caminho e arremessando todos para trás. Todos exceto a forma demoníaca de Fukai, que rugiu e atravessou a onda de choque, avançando com força bruta. Daiki também avançou num turbilhão de velocidade e força, e a colisão foi tão violenta que outra onda de choque rompeu, e o chão se abriu sob seus pés, formando uma enorme cratera com mais de 15 metros de profundidade, enquanto o solo cedia sob o peso de sua força. Daiki desferiu um golpe com a espada, uma delas atravessando o joelho de Fukai e prendendo-o ao chão, antes de saltar para trás para evitar as 8 caudas que giravam em torno do corpo de Fukai, tentando empalá-lo. Fukai agarrou a lâmina na perna e a arrancou, antes de se lançar contra Daiki com tanta força que a cratera se aprofundou, apenas para um rugido de confusão escapar da besta demoníaca enquanto ela era atingida por raios da espada em sua mão. O golpe apenas atordoou Fukai por um breve instante, mas foi o suficiente para que a lâmina se soltasse de sua mão e girasse como uma serra elétrica, decepando sua mão na altura do pulso e desaparecendo em um raio envolto em chakra relâmpago. E então 3 caudas desceram do alto, 3 esferas de chakra verdes e brilhantes girando dentro de cada uma, Rasengan triplo. E o mundo foi eclipsado por um clarão e uma onda de choque de tamanha força que parecia um terremoto ter devastado a área. Capítulo 256. A segunda espada Kiba retornou ao seu lado, girando no ar em um gesto protetor enquanto Daiki avançava através da explosão criada por seu Rasengan triplo. Ele formou um selo de carneiro, com correntes de kanji começando a se formar ao redor de seu peito. E o chão se abriu sob seus pés, Daiki se prendeu a ele com chakra enquanto um enorme pedaço do solo em que ele estava subitamente se elevava no ar. Essa é a segunda vez que você me atinge com uma onda de choque. Um grito fez olhar para cima, ao mesmo tempo que uma sombra enorme se projetou sobre ele. Eu vou me vingar, seu idiota. Daiki ficou boquiaberto ao ver Shi no ar acima dele, segurando uma montanha de mais de 300 metros de altura acima da mão. Que porra é essa? Com um rugido, Shi arremessou a montanha direto para cima dele. Vai a merda! Daiki rugiu, impulsionando-se da rocha flutuante que o arrastava para o ar, disparando em direção à montanha. Ele juntou as mãos ao lado do corpo, as pontas das palmas se tocando enquanto concentrava uma enorme quantidade de chakra nos selos, antes de desferir um golpe com ambas as mãos assim que estivesse ao alcance, palma da força das trevas. 2 ondas de choque gigantescas irromperam de suas palmas, uma de escuridão, outra de luz, tão enormes e massivas que obliteraram a própria montanha, lançando enormes pedaços de detritos pelos ares. Seus sentidos ficaram descontrolados, e 2 de suas caudas se estenderam, chocando-se contra outra montanha e puxando-o para trás. Por pouco, Orochimaru com a espada Kusanagi em punho, e Kimimaro com 2 espadas de osso, surgiram em meio à nuvem de destroços, atacando de cada lado em sua posição anterior. Estilo gelo, nevasca do dragão negro gêmeo. Daiki sorriu de canto, desferindo 2 socos em direção a si mesmos que estavam no ar. 2 dragões serpentinos de escuridão gélida irromperam de seus punhos, rugindo pelo ar em direção a eles. Estilo cristal, muro do acampamento de cristal. Uma enorme parede de cristal vermelho irregular surgiu do nada, bloqueando os dragões de gelo gêmeos que explodiram em um ciclone gigantesco de escuridão e gelo, mas nem sequer arranharam a barreira. Então, a montanha onde ele estava começou a tremer e ele olhou para baixo para ver Guren subindo a encosta correndo, envolto em uma roda de chakra de cristal e avançando rapidamente em sua direção. Chato. Ele não conseguia nem ter um segundo para se concentrar em apenas uma. Daiki fez um selo de mão e o golpeou contra a montanha em que estava, estilo terra, lanças do fluxo da terra. Lanças gigantescas irromperam da montanha, descendo por toda a sua extensão. Guren as atravessou sem piedade.
Mas o que ele procurava era a fumaça dos destroços. Daiki caiu balançando no ar, relâmpagos fascando ao redor de seu corpo enquanto ele invocava novamente o modo chakra relâmpago sobre seu manto de 3 caudas, girando rapidamente enquanto reunia as lâminas Kiba em suas mãos. Afinal, a fraqueza do estilo cristal era o relâmpago. O chakra relâmpago fluiu e ele cortou diretamente a roda de chakra cristalino ao redor de Guren. Morra, ordenou Daiki. Guren nem teve tempo de gritar quando a partiu ao meio, cortando seu pescoço e seu estômago, dividindo-a em 3. E só para garantir, ele soltou as lâminas Kiba, deixando-as girar ao seu redor em posição defensiva, e rapidamente executou uma série de selos de mão, antes de inspirar profundamente e desferir, estilo fogo, jutsu da grande bola de fogo. Ele exalou uma enorme bola de fogo que varreu o cadáver dela e queimou os restos mortais, deixando que os pedaços carbonizados do corpo caíssem no chão. Daiki, Isobu avisou de repente. Eu sei, disse Daiki novamente, enquanto seus sentidos se aguçavam. As lâminas Kiba brilharam com relâmpagos, girando em suas costas e formando uma barreira, ao mesmo tempo em que suas caudas livres se enrolaram em seu corpo. Lariat! A voz de Fukai rugiu, e uma força enorme atingiu suas costas, e apesar de se proteger com as lâminas Kiba e as caudas de seu manto de chakra, a força por trás do golpe foi tão grande que o lançou para o alto, atravessando uma das grandes montanhas e se chocando contra o chão, formando uma cratera. Com um gemido, Daiki se virou, bem a tempo de uma montanha de entulho desabar e soterrá-lo. É isso aí! A voz de Daiki trovejou através dos escombros, e um segundo depois, milhares e milhares de toneladas de rochas explodiram em uma onda de chakra vermelho enquanto Daiki rompia, disparando para cima com os olhos fixos em Fukai, que estava empoleirado no topo de uma das outras montanhas, uma cauda cravada nela, enquanto as outras 7 estavam enroladas em torno de seu corpo, uma enorme esfera escura de chakra se formando ao redor de sua boca. Bijudama! Fukai rugiu e disparou a Bijudama contra ele. Não era uma Bijudama em sua potência máxima, já que ele não era uma Biju completamente formada, mas ainda havia chakra suficiente nela para destruir uma cordilheira inteira. Tic! Daiki bufou irritado, suas caudas se estendendo para agarrar outra montanha e abrindo os braços. 2 barreiras de absorção de chakra surgindo de sua armadura. A Bijudama colidiu com as barreiras, encolheu lentamente e foi absorvida, passando até o próprio Daiki e entrando no celo da estrela celestial. Daiki já estava em movimento antes mesmo de terminar, desferindo um soco e lançando uma enorme garra de chakra que agarrou Fukai pela cintura e o arrastou para baixo, até Daiki que o agarrou envolvendo seus braços e caudas ao redor do Jinchuriki revivido e então o soltando, girando rapidamente, Lotus primária. Eles caíram em direção ao solo como um míssil, onde o mais alto Fukai se chocou de cabeça contra o chão, criando um terremoto cataclísmico. Daiki rolou para trás, afastando-se do homem morto transformado, enterrado de cabeça para baixo em uma cratera enorme, mas manteve suas caudas enroladas em volta dele. Ele fez um selo de mão, e mais uma vez, correntes de kanji de selo saltaram de seu peito, envolvendo Fukai. Tolo, você está vulnerável. Chi riu, e olhou para cima para ver o homem careca com um sorriso largo, mostrando a gengiva rosada e a completa ausência de dentes. Enquanto executava selos de mão que ele não reconhecia, reunindo uma quantidade verdadeiramente enorme de chakra. Os olhos de Daiki se moveram, 3 tomoe negros giratórios surgindo em cada olho. Estilo fogo, grande aniquilação de fogo. Então ele lançou para fora uma parede de chamas verdadeiramente absurda e gigantesca, com 500 metros de largura. Capítulo 257. Toda vez, porra. Daiki quase rosnou, mas em vez disso deu um sorriso irônico. A excitação pulsava em suas veias, afinal, com a chance de finalmente liberar sua verdadeira força, sem precisar mais escondê-la. Finalmente contra oponentes nos quais ele poderia depositar toda a sua energia e alegremente com um sorriso no rosto. Desta vez, ele chegou tarde demais para interferir. Enquanto as correntes de selamento envolviam Fukai e prendiam seu corpo firmemente, Daiki olhou para cima e rapidamente executou os selos de mão, estilo água. Espelho de água. Ele expeliu um jato de água que se solidificou em um espelho líquido, e uma fração de segundo depois, uma cópia de Shin rompeu do espelho, respirando profundamente, antes de liberar uma cópia espelhada do gigantesco inferno de fogo de 500 metros de largura. Quando as 2 paredes monstruosas de chamas colidiram, elas se uniram em uma enorme conflagração que iluminou o vazio como um céu por quilômetros. O calor intenso começou a transformar alguns dos picos montanhosos ao redor em escória, e a versão espelhada de Shin desapareceu. Daiki fez alguns selos de mão antes de se esquivar quando Kimimaro, com a pele agora marrom escura e uma cauda saindo de suas costas em sua forma de selo amaldiçoado nível 2, atacou suas costas, com o braço envolto em uma enorme lança óssea espiralada. Ele realmente poderia competir de igual para igual com Kakashi em velocidade, pensou Daiki, elogiando-o. Infelizmente para Kaguya, porém, ele era muito mais rápido do que isso naquele momento. Com um rosnado, Kimimaro girou e desferiu uma rápida saraivada de golpes. Daiki se esquivou e desviou deles enquanto concentrava seu chakra, mirando para cima e respirando fundo, com o peito se expandindo. Estilo vento, bala de ar perfurante. Daiki rugiu e cuspiu uma enorme bala de vento espiralada, tão grande quanto uma casa pequena, ao mesmo tempo em que suas caudas se lançaram e se enrolaram em Fukai, puxando-o com força. A enorme rajada de ar disparada para o alto, atingiu em cheio a imensa conflagração de calor e chamas, arrastando-a em direção a Shi, que mal teve tempo de arregalar os olhos. Todos os 5 antes que a gigantesca onda de chamas irrompesse em uma explosão cataclísmica que obliterou várias montanhas ao longo do caminho, ensurdecendo o mundo e fazendo o chão tremer como um vulcão em erupção.
Com o corpo estranhamente curvado pelo ataque e o tremor agravando a situação, Kimimaro viu sua chance, saltou e estendeu o braço. A lança óssea em seu braço começando a girar rapidamente, lança óssea perfuradora dos céus. Daiki só o viu por causa de seus olhos e viu a enorme lança de osso, girando como uma broca, sair do braço de Kimimaro em sua direção, cortando o ar. Foi incrivelmente rápido, mas não rápido o suficiente. Daiki girou a mão, uma onda de choque rompendo de sua palma e o lançando para o ar. Ele girou rapidamente para o lado e desferiu um chute com o calcanhar no topo da cabeça de Kimimaro, um chute que teria pulverizado o crânio de qualquer outra pessoa. Graças à sua linhagem, porém, Kimimaro apenas grunhiu ao ser arremessado para trás, bem na direção da forma aérea de Fukai, que o atingiu como um porrete, esmagando contra o chão e formando uma cratera sob seus pés. E Daiki não havia terminado. Com suas 3 caudas, ele ergueu Fukai no ar e com toda a força, o golpeou contra Kimimaro repetidas vezes, aprofundando cada vez mais a cratera sob seus pés. E com o pensamento, Daiki lançou as lâminas Kiba para o alto, milhares de metros acima deles, desaparecendo de vista. Ele só parou de golpear Kimimaro quando o jutsu de selamento fez efeito. Fukai só conseguiu rugir fracamente, mesmo em sua forma encapuzada da versão 2, enquanto era arrastado em direção a Daiki sugado para dentro do selo em seu peito. Isso não vai durar muito, seu selo está aberto, lembra? Avisou Izobu. Posso imobilizar esse cara por enquanto, mas ele já tem mais chakra de Gyuki do que quando a luta começou. Pelo que posso perceber, está se aproximando dos níveis de Matatabi. Não vou conseguir subjugá-lo tão facilmente para sempre, e então ele simplesmente romperá o selo e seu corpo ficará gravemente ferido. Você só precisa segurá-lo até que eu lide com esses caras. Daiki pensou, e deu um salto para trás no exato momento em que um assobio surgiu bem ao seu lado. Um enorme shuriken negro girando rapidamente atingindo o local onde ele estava antes, enquanto Shin aparecia do nada. Você achou que isso ia me matar? Shin rugiu, mostrando suas gengivas desdentadas para Daiki, meu próprio jutsu. Arg. Ele foi interrompido pelo punho de Daiki atingindo seu queixo antes que pudesse terminar de falar. Mesmo com seu Sharingan, ele não conseguiu acompanhar a forma de 3 caudas de Daiki, aprimorada com o modo chakra relâmpago. Você achou que eu não vi você se teletransportar bem a tempo? Daiki retrucou, pisando no joelho dele e o forçando a cair, antes de agarrar sua cabeça calva com as 2 mãos. Shin gritou quando 2 dos Sharingan em sua cabeça foram arrancados. Vou ficar com eles. Daiki sorriu para ele, selando-os dentro de seu selo da força dimensional. Meus olhos. Seu desgraçado. Shin gritou enquanto o sangue jorrava dos buracos que ficaram em sua cabeça. Era repugnante ver as reentrâncias em sua cabeça e os nervos pulsantes lá dentro, mas Daiki ignorou, empurrando isso para o fundo da sua mente por enquanto. Mesmo sabendo que, com seu Sharingan ativo, ele jamais conseguiria esquecer aquilo. Esses não são seus olhos, respondeu Daiki calmamente, inclinando-se para o lado para evitar um gancho que poderia ter obliterado uma pedra, enquanto Shin avançava, sua mão serrilhada revestida de metal mirando um golpe fatal, e entrou direto nas caudas giratórias de Daiki, que o envolveram, uma em volta de suas 2 pernas, as outras 2 segurando seus braços e o erguendo no ar diante de Daiki. O clã Uchiha é de Konoha. Isso significa que o Sharingan pertence a Konoha. Você é apenas um verme imundo e inferior que roubou esses olhos de um estoque superior de Konoha, informou ele, antes de arrancar os outros 2 olhos de sua cabeça, fazendo Shin gritar novamente. Capítulo 258. É estranho, no entanto, que cada Sharingan que ele roubou desse cara fosse idêntico, até mesmo o Mangekyou. Além disso, ele conseguia sentir e ver várias outras fontes de chakra específicas do Sharingan em seu corpo, no torso e nos braços. 15 adicionais para ser exato. Ou seja, um total de 20, incluindo a que estava em sua cabeça, agora 2. Que porra é essa? Pensou Daiki. São meus. Shin rugiu, debatendo-se nas garras de sua cauda, e enquanto fazia isso, um chakra roxo claro surgiu ao seu redor, formando uma caixa torácica etérea. E então 2 braços esqueléticos titânicos irromperam de seus lados, unindo-se em um golpe de martelo massivo direto na direção da cabeça de Daiki. Pouco antes de fazerem contato, 3 dragões serpentinos líquidos de um azul cobalto brilhante irromperam de suas costas, mordendo e rastejando em direção aos braços esqueléticos, detendo-os a poucos centímetros de sua cabeça. E um instante depois, o Susanoo, formado às pressas, desapareceu à medida que seu chakra se esvaía. Meu Susanoo! Shi ficou sem reação, olhando para ele incrédulo. Não são seus. Daiki sorriu de forma debochada para ele e arrancou os 2 olhos de suas órbitas. Ele ignorou Kimimaro enquanto este se libertava da cratera e fugia, provavelmente de volta para o lado de Orochimaru para que pudessem se reagrupar. Isso também lhe foi vantajoso. Ele ignorou os gritos de Shin enquanto arrancava o manto, expondo seu torso pálido e magro para Daiki, e a mais de uma dúzia de olhos que se alinhavam em seus braços e torso. Nojento. Isso fez lembrar daquele monstro com um olho só que ele viu quando criança nos Power Rangers, em sua outra vida. Isso não o impediu, porém, de arrancar casualmente os olhos de Shin um a um e selá-los em seu selo de força dimensional. Eu realmente devo agradecer a Orochimaru, pensou Daiki com um sorriso de escárnio enquanto erguia a mão, formando um Rasengan antes de acertá-lo no rosto de Shin e obliterar seu torso. Eu achei que teria que gastar uma quantidade absurda de chakra para criar outro par de olhos de Shizui para obter o Mangekyou Sharingan eterno, e ele simplesmente me deu o que eu precisava. Ele deixou o cadáver decapitado cair no chão e voltou sua atenção para o próprio Orochimaru, a centenas de metros de distância, parecendo extremamente tenso.
Foi até engraçado, de certa forma. Orochimaru trouxe todos aqueles caras porque achava que Daiki possuía um doujutsu precursor do Rinnegan. E ele entregou pessoalmente exatamente o que Daiki precisava para obter o Rinnegan em tempo hábil. Muito bem, é hora de encerrar essa farsa. Daiki estalou o pescoço e desenhou o selo em cima dele. Ele sentiu sua força aumentar ainda mais à medida que o selo da estrela celestial se espalhava por seu corpo. Marcas de tatuagens semelhantes a relâmpagos negros aparecendo por toda parte. Ele se amaldiçoou por ter caído na armadilha tão facilmente. Se estivesse no auge de sua forma, isso jamais teria acontecido. Eu deveria ter aceitado a oferta de Daiki-kun para recuperar minha juventude, pensou Hiruzen. Foi tolice da parte dele recusar. Ele não sabia porque o garoto havia oferecido tal favor, mas o garoto não teria pedido tal coisa se não pudesse fazê-la. Bivaco teria entendido ter que esperar só mais um pouco. E por causa de seu erro, Daiki-kun teve que se defender sozinho contra Orochimaru e seus cretinos reunidos. Um Jinchuriki revivido, um usuário do estilo cristal, um membro do clã Kaguya e até mesmo algum experimento científico bizarro dele, sem dúvida. Com múltiplos Sharingan por todo o corpo. Na realidade, ele poderia ter escapado a qualquer momento. Bastava que sua invocação o trouxesse de volta a Konoha, mas não havia chance de ele retornar para ajudar Daiki. Mas ele deveria ter tido mais fé. Apesar do horror e da preocupação, Hiruzen só pôde observar com orgulho enquanto seu sucessor escolhido dizimava Orochimaru e seus aliados com calma e crueldade. Não demorou muito para que Orochimaru recuasse, escondendo-se atrás da barreira que havia criado para aprisionar Hiruzen, mantendo-se distante enquanto o mundo ao redor deles trovejava e tremia com os impactos da batalha de Daiki-kun. Já não está tão confiante, hein, garoto? Hiruzen permaneceu calmamente dentro da barreira, provocando o Orochimaru original. Cala a boca, velho! Orochimaru sibilou para ele, seus olhos amarelos e amendoados o encarando com veneno. Ele me pegou de surpresa, mas ainda posso derrotar Daiki, bradou. Ele havia parado com o sufixo kun, observou Hiruzen. Ele não conseguia esconder o terror de Hiruzen, pois o vira crescer, um dia o considerará como um filho. É o que você diz, mas treme e se esconde aqui enquanto Daiki-kun acaba com seus aliados, retrucou, balançando a cabeça. Orochimaru, você ainda é aquele mesmo garotinho triste que temia a morte como uma sombra iminente desde que perdeu seus pais. Você não sabe de nada. Orochimaru explodiu. Se eu não fizesse isso, você ficaria muito irritado. Hiruzen sorriu de volta. Então, meu aluno rebelde, vai fugir do seu irmão discípulo? É o que você faz de melhor, provocou ele. No fundo, ele sempre foi um covarde. Orochimaru rangeu os dentes antes de respirar fundo, tremendo. Não, ainda não acabou, Sarutobi-sensei. Ainda tenho muitas cartas na manga, respondeu o homem pálido, virando-se para longe dele. Ambos observaram Daiki capturar o indivíduo conhecido como Shi e começar a arrancar seus olhos impiedosamente. Eu queria guardar isso para você, mas talvez eu tenha que recorrer à minha carta na manga. Um segundo depois, o garoto Kaguya, com sua aparência drasticamente alterada pelo selo amaldiçoado em seu pescoço, pousou ao lado de Orochimaru. Orochimaru-sama, este é uma fera. Você deve fugir, eu o deterei. Pode tentar, não há como escapar do Daiki-kun, pensou Hiruzen. Afinal, Daiki estava muito mais implacável do que ele jamais fora. Observando Daiki finalizar o Rasengan e matar Shin impiedosamente, transformando seu corpo em uma polpa de carne, ele não pôde deixar de pensar. Quando ele aprendeu isso? Será que fui eu que ensinei? Daiki-kun era realmente um gênio. Ainda não, ainda tem um plano. Orochimaru balançou a cabeça, antes de sorrir. Além disso, notei uma fraqueza. Sua inexperiência transparece que, apesar de seu poder, ele tem dificuldade em lidar com múltiplos oponentes e depende de absorver chakra ou esquivar. Bem, o que ele fará contra um ataque em que não pode absorver chakra nem fugir? Ah, é mesmo? A voz de Daiki ecoou pela vasta distância entre eles com um resmungo projetada com chakra. Aposto, mostre-me essa minha enorme fraqueza, mostre-me a minha inexperiência, homem-cobra. Tão arrogante Daiki-kun, mesmo agora usando meu próprio selo amaldiçoado. Orochimaru sibilou de volta. Selo da estrela celestial, corrigiu Daiki, cruzando os braços e sorrindo de canto, com as caudas de chakra ondulando preguiçosamente atrás dele. Você é um incompetente, e seu selo era uma porcaria. Eu só o aprimorei bastante e ainda dei um nome melhor. Sério, selo amaldiçoado? Você tem 5 anos? Cresça, seu dramático. Sim, ele era arrogante e presunçoso, mas tinha razão. Até então, Orochimaru e seus aliados não haviam conseguido arrancar uma única gota de sangue de Daiki-kun. É verdade que a quantidade de chakra que ele havia gasto até então durante essa luta era incrível, mas mesmo assim, Daiki derrotou seu Jinchuriki revivido e matou 2 de seus outros aliados. Seu pirralho arrogante, então vamos ver como você lida com isso. Orochimaru sibilou e curvou-se, a mandíbula se deslocando e abrindo-se amplamente. Hiruzen observou com nojo enquanto dezenas de serpentes enormes emergiam de sua boca, antes de se multiplicarem, e depois se multiplicarem novamente. Num piscar de olhos, dezenas de milhares de serpentes gigantescas deslizaram para fora da mandíbula de Orochimaru, erguendo-se num tsunami de serpentes que avançou em direção a Daiki, cada uma abrindo a boca e brandindo lâminas metálicas reluzentes. Formação das 10.000 serpentes. Os olhos de Hiruzen se arregalaram. Ele nunca tinha visto aquela técnica antes. E todas aquelas serpentes não eram formações de chakra, eram invocações. Quando o clã das serpentes ganhou tantos membros?
E como todos eles tinham lâminas embutidas, eles formaram uma muralha titânica com mais de 30 metros de altura enquanto avançavam em direção a Daiki. E Daiki levantou o braço, antes de abaixá-lo. Uma onda colossal de força irrompeu e Hiruzen teve que se agarrar ao chão com chakra enquanto a terra tremia sob seus pés e se partia. O próprio solo ao redor deles foi arrancado e uma enorme nuvem de destroços foi lançada ao ar quando a onda de choque titânica molhou o tsunami de serpentes, despedaçando-as e continuando em direção a Orochimaru. Os olhos de Orochimaru se arregalaram em choque, e ele rapidamente mordeu os 2 polegares antes de batê-los no chão, jutsu de invocação, Rashomon. Como ele conseguiu a convocação de Hashirama-sama? Pensou Hiruzen. Outra coisa que aquele garoto tolo roubou da vila? O chão se abriu e um gigantesco portão vermelho de 300 metros de altura irrompeu da terra, com um rosto demoníaco na frente. A onda de choque o atingiu em cheio, e o rosto no portão gemeu enquanto começava a se deformar para dentro. O demônio selado ali dentro pareceu quase suspirar de alívio quando a pressão diminuiu após alguns instantes e ele afundou de volta no chão, para revelar uma enorme trincheira de 30 metros de profundidade que havia sido aberta no solo pela força descomunal da onda de choque. Orochimaru encarou a destruição causada sem expressão, antes de soltar uma risadinha lenta. Kukuku. Daiki-kun, esse seu jutsu de onda de choque é realmente incrível. Eu adoraria experimentá-lo, disse ele, ainda confiante apesar da aparente fraqueza de Daiki, que ele havia deduzido ser superada com tanta facilidade. Parece que realmente terei que recorrer ao meu trunfo, disse ele, batendo palmas. Esse não era o meu jutsu. Daiki zombou, fechando os olhos. O quê? Orochimaru piscou, tão atônito estava que não conseguiu usar imediatamente sua aparente carta na manga. Essa foi apenas a força gerada pelo meu movimento com o braço. Daiki sorriu de canto e então abriu os olhos, revelando um padrão de shuriken negra de 4 pontas dentro deles. Mais uma vez, Hiruzen ficou em choque, Kotoa Matsukami. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!